Primeiramente, bom dia. Meu nome é Nelise Nardelli. Eu estou aqui com os meus colegas o Luiz Ábido, o Diego, o Altair e o João. E hoje a gente vai apresentar uma proposta nossa, que o nome dela é Iaboa. E primeiramente eu vou começar falando para vocês sobre a problemática, que a gente encontrou. Tem aí o nosso índice, do que a gente vai trabalhar hoje. E a gente vai começar sobre a problemática, do que a gente encontrou, qual era o problema que a gente queria resolver com esse projeto. E se a gente parar para pensar, a demanda aqui em Jaú por lazer e por entretenimento, que é justamente o nicho que a gente pegou para trabalhar, ela está crescendo muito ultimamente. Vários lugares estão abrindo, outros lugares estão reinaugurando, e quem vive em Jaú sabe que o que não falta é rolê para ir, lugar para conhecer, um restaurante novo para provar a comida, um lugar diferente para ouvir um som que você nunca ouviu antes. O ponto é que a descentralização das informações disso tudo, onde que vai ser, qual que é o horário, qual valor você vai pagar, os valores de consumo, os valores de entrada, como que vai funcionar, qual que é o público-alvo. São todas essas informações que ficam muito soltas, às vezes num grupo do WhatsApp, às vezes num post do Instagram. E para você ficar por dentro de tudo, você tem que estar ali 24 horas no celular, no computador, para conseguir ter acesso a esses lugares. É justamente isso que a gente veio resolver com o Iaboa. E diante dos problemas e os problemas que a gente sofre em Jaú, a gente teve a ideia de criar um site, uma plataforma onde você possa consultar eventos e garantir ingressos e ver rolês que você pode ir na noite. No caso, o Iaboa é focado para o público mais jovem, sendo assim festas universitárias ou próprio bares, por exemplo. E nosso objetivo é desenvolver uma plataforma web de fácil acesso para todo mundo e que seja com foco em mobile, porque geralmente a gente pega o celular, que é para garantir o ingresso é muito mais fácil você pegar um celular do que pegar no seu desktop, no seu notebook e ficar procurando por lugares. O nome Iaboa, ele vem justamente dessa pegada jovem e noturna que a gente quer ter. Por exemplo, quando você tá com seus amigos, você quer saber o que vocês vão fazer hoje, você pergunta, e a boa é de hoje? Hoje é onde? E é justamente daí que veio esse nome, para ter toda essa pegada jovem que é o nosso público-alvo. Bom, a gente usou o Trello para organizar o nosso cronograma. Também para a comunicação interna da equipe, a gente usou um grupo do WhatsApp comum para facilitar a nossa comunicação. Então, a respeito dos requisitos funcionais, aqueles essenciais para o funcionamento do site com uma estrutura no geral, a gente teve a parte do cadastro de usuários muito importante para garantir a personalização da experiência de acordo com suas preferências. A gente vai mostrar também depois a página sobre o projeto, sobre os desenvolvedores, são outras coisas que foram essenciais, requisitos do PI, algumas coisas também a respeito do sistema, acessar para mostrar como que um parceiro entraria no caso, falando um pouco mais a respeito disso, como que ele faria para se cadastrar, para fazer a parceria diretamente com o site para que a gente divulgue o lugar, como vai ser o contato no geral, e mostrar os eventos no geral são os requisitos funcionais. Agora falando dos não funcionais, são aqueles que vêm mais da parte estética, a experiência do usuário. A gente tem, muito semelhante aos outros grupos que apresentaram antes, a responsividade, que é para garantir que o site seja bem executado mesmo num dispositivo mobile ou no desktop, que nesse caso se torna a exceção. A gente também tem a usabilidade, para garantir que todo usuário tenha uma boa experiência, seja dinâmico a interface o bastante para garantir que não tenha erros de qualquer interferência no pensamento na hora de usar o site. Você vai bater o olho e já vai entender o que fazer adiante. E a escalabilidade, que é manter a proporção das coisas certinhos e garantir uma melhor experiência do usuário no geral. E como todo projeto e cada plataforma lançada, sempre vai ter um concorrente para estar disputando com você sobre o investimento. No momento, aqui a gente tem sites que a gente vai deixar
deixar meio que grifado, que é o ticket que está sendo usado ultimamente para Expo Jaú. O ingresso.com, geralmente usado no estado e no país inteiro. E temos também 2 aqui, que é o Guia da Semana e o Where to Go, que são especialmente para o estado e em São Paulo, no caso. Agora, a nossa promessa é fazer com que a gente consiga adaptar isso só que para Jaú, porque até onde a gente viu, existia já uma plataforma antiga que eu não tenho certeza se está em uso aqui em Jaú, mas a nossa promessa é ser diferente dos outros, com uma linguagem mais jovem e uma navegação mais fácil. E é isso. Falando um pouco do modelo de negócio do Canvas, a nossa proposta de valor é justamente entregar para o usuário uma plataforma, seja ela para desktop ou mobile, que mostre rolês, eventos, restaurantes, bares, entre outros eventos que vai ocorrer na cidade, futuramente, não na cidade, mas nas regiões, ou até no estado de São Paulo, até maior que isso, mas no momento a gente quer algo só aqui para a cidade. Como segmento de clientes, a gente procura mais pessoas jovens, universitários, mas também não que isso possa aumentar a idade, né? Porque outras pessoas ainda podem ser um pouco mais velhas, mas podem gostar de festas. Também tem a questão de a pessoa ser menor de idade, tem algumas festas que não podem, então vai ter esse filtro, né? A gente quis criar esse filtro com o cliente. Como as atividades, a gente se preocupou com o desenvolvimento de um site responsivo para todas as plataformas e como proposta para a gente ganhar monetização com isso, tanto parcerias com rolês, parcerias com eventos da cidade, pode ser também o próprio município, que talvez às vezes pode fazer um evento, a gente pode fornecer uma ajuda para divulgar. E também para a questão de monetização nossa, a gente pensou em colocar anúncios no nosso site e também as parcerias, eu tenho um rolê e eu quero deixar ele em primeiro. Aí, você pagaria a gente para deixar ele no topo das listas dos rolês. Resumidamente seria isso. Bom, sobre o design do nosso projeto, pensando numa aplicação para o público jovem, acredito que a maioria de vocês aqui dá preferência, quando você entra em algum site, no sistema, pelo Dark Mode. Pensando nisso, a gente fez toda a nossa aplicação em Dark Mode. A nossa logo é uma logotipo padrão, com só o escrito do Iaboa. A tipografia utilizada no nosso projeto foi a Hardaway, e a gente dividiu ela em 3 partes. Em título, a gente usou ela semi-bold, para subtítulos a gente usou ela regular, e para o texto normal, ela light. Ali temos um exemplo dela, como que ela é. E agora, finalmente, a gente mostra um pouquinho do protótipo para vocês. Tem bastante coisa. A gente fez o protótipo completamente funcional e componentizado. Então, tem os componentes que a gente vai reutilizando nas páginas e tudo mais. O protótipo está responsivo. Eu vou rodar ele aqui para vocês. E daí a gente começa, né, na página inicial do Iaboa. Ele pergunta justamente Iaboa de hoje para saber aonde que você vai querer ir. E ele vai falar para a gente procurar um rolê. A nossa ideia aqui é ter um carrossel de flyers para as pessoas justamente divulgarem os banners dos rolês deles, do seu estabelecimento. Eu tô reinaugurando, então vai fazer um flyer bonitinho para colocar e a gente vai colocar em destaque. Hoje tá tendo uma promoção super legal, eu queria colocar aí, então a gente também coloca em destaque. Logo abaixo a gente tem o Escolha do Iaboa, que é justamente aquela parte que o Altair comentou da monetização, para a gente falar sobre rolês que estão em destaque na cidade, que realmente são muito comentados, são muito frequentados. E daí a gente também pensa na parte de colocar os próximos rolês da cidade. O que vai ter esse sábado, esse domingo, essa quinta-feira, dividido por dias, dividido pelos lugares e tudo mais.
Mas, a partir do momento que você entra aqui, você tem que estar logado. Você pode ter acesso, assim, vai ter um rolezinho aqui esse fim de semana, mas para você ter acesso às informações, você tem que fazer o login no nosso site. E você não faz o login e o cadastro só como usuário. Lógico que o nosso maior público-alvo é justamente as pessoas que vão estar lá para saber dos maiores rolês. Mas também, né, para se cadastrar como usuário e tudo mais, mas também caso as pessoas queiram divulgar, sejam organizadores, donos de estabelecimentos e que eles queiram divulgar os estabelecimentos deles, eles também vão ter a capacidade de se cadastrar como um parceiro do Iaboa, para daí eles mesmos fazerem o cadastro dos próprios rolês e terem todo aquele gerenciamento por cima de tudo que está acontecendo dentro da plataforma. Daí depois que você entra e tudo mais, você tem acesso novamente à página inicial e a gente pode entrar em um rolê qualquer. Basicamente, seria essa a página que a gente teria de um rolê. Qual que é o nome dele? Quem que está organizando? As categorias, justamente porque a gente falou que a gente vai dividir nessas categorias, né? Eu quero ir para um lugar fechado, eu quero ir para um lugar aberto, eu quero sair com os meus amigos, não, eu quero sair com a minha namorada. Então, são categorias diferentes, rolês diferentes, com propósitos diferentes. Até porque, né, que jovem que não gosta de sair. Daí a gente tem aí a descrição do rolê e as informações que a gente acha mais essenciais, que é justamente o que está faltando em todos os outros lugares. A gente tem normalmente acesso a onde que é, quando que é. Mas e aí, os valores de entrada, os valores médios de consumo para bebida, para comida, até que horário que tem como comer, outras informações, se pode entrar menor de idade, se não pode, se pode entrar vestido de tal jeito, se não pode, o que pode levar ou não. Justamente isso, essas informações que a gente quer reunir para facilitar a vida do jovem que quer sair e ter entretenimento. A gente também pensa em depois, futuramente, no próximo semestre, colocar uma parte de avaliações, né? Comentários, para as pessoas que foram aí para esses rolês, elas terem todo esse acesso assim, nossa, eu me diverti muito, muito legal saber que meus amigos se divertiram também. Novamente, a gente tem a parte aí, né, de categorias, que foi o que a gente colocou aqui. Ela está dividida mais ou menos desse jeito: ambientação, ou seja, o tipo de estabelecimento, público-alvo, o tipo de pessoa que vai, o tipo de rolê, ou seja, a ocasião, e as próximas datas para você ter uma maneira diferente aí de pesquisar. E sempre que a gente entrar numa página dessas, por exemplo, a gente também vai ter essa pesquisa, a ambientação e quais rolês que foram encontrados. Lógico que, por si só, essas partes aí ainda estão muito boas, porém, a gente tem que ter toda a parte de gerenciamento, né, do sistema, como que vão ser cadastrados esses rolês, como que eles vão ser gerenciados. A nossa ideia é que quando a gente colocar um banco de dados, tenham 3 permissões diferentes na plataforma. Os usuários, que vão ser quem está indo lá para ver os rolês, né, para saber das últimas novidades de Jaú. Os parceiros, né, que são os estabelecimentos, as pessoas que estão ali falando sobre os rolês que eles estão divulgando, sobre os próximos shows que vai ter no seu bar, sobre as próximas promoções, e os administradores. Então, ali, um usuário, ele vai ter a sua própria conta, ele vai poder gerenciar ela, ele vai poder colocar link para suas redes sociais, ele vai poder ver os seus rolês favoritados, as suas categorias favoritadas, justamente porque com o algoritmo dá pra gente colocar e ir influenciando e mandando e-mails e falando pra ele, putz, tem um rolê bem legal que vai se encaixar com o que você gosta. Ele também pode ter acesso ao próprio histórico, né, dos rolês que ele foi, como que ele avaliou. A gente também tem a parte principal aí, que é a do administrador, né, que seriam, no caso, os moderadores do Iaboa e quem se juntar no nosso time, podendo aí ver os rolês, cadastrar rolês, editar rolês, as categorias, podendo aí editar, né, os usuários e tudo mais. Mas, basicamente, esse é o nosso protótipo, né? Vou voltar lá na apresentação. E, finalmente, a aplicação. Bem, a respeito da aplicação, falando primeiro da página inicial, já podemos ver aqui que algumas coisas já estão meio diferentes a respeito do Figma, né? Por exemplo, o carrossel foi aplicado com JavaScript para ser funcional, passando rapidamente
o exemplo de onde ficaria guardado cada imagem, cada flyer, em caso de parceria futura, a escolha do Yaboa, onde vai estar os rolês mais recentes, colocamos as imagens no lugar dos templates, e hovers para destacar, ajudar na percepção quando você passa por cima, e ajudar na experiência do usuário novamente na parte dos requisitos não funcionais. A respeito dos próximos rolês, o template fica completamente pronto, a gente também colocou hover, pointer, essas coisas, clica num desses daí. Aí clicando aqui já vai aparecer com aquele modelo de antes, só que dessa vez com as informações preenchidas, para mostrar como seria no caso de uma aplicação verdadeiramente na realidade, assim, fora do papel. Aí, ó. Como o foco da nossa aplicação é a responsividade, a gente preparou todas as páginas também com responsividade, principalmente para o celular, mas com as outras também, para ajudar na experiência do usuário, independente de onde ele esteja. Porque a maioria das vezes vai vir pelo celular, então o celular chega a ser a prioridade. A gente já fez algumas partes das contas, né, dos usuários. Lógico que tem uma diferença um pouco grandinha aí pro Figma, justamente porque a gente teve, né, essa percepção, é bem diferente fazer as coisas no Figma desenhado bonitinho do que colocá-las no código. Porém, a gente está desde o começo tentando fazer tudo responsivo, já que a nossa plataforma está pensada para ser mobile first, né? E a gente já tem aí algumas partes. Pode iniciar. Não, pode continuar falando dos desenvolvedores. Bem, aqui, né, falando um pouquinho dos desenvolvedores, nosso grupo no geral, né, aqueles que participaram desse projeto, alguns nem todos desde o início, né, o Altair, o Anardelli, eu, o João e o Abdo, com nossas redes sociais aí em caso de necessitar de contato, seja de um parceiro futuro ou algum cliente que achou interessante, gostaria de mandar alguma sugestão para a gente, já deixamos aí várias partes com nossas redes sociais para conversa no geral com o público. Aí vindo para a parte do cadastro, vai ter o template com todos os requisitos, nenhuma dessas partes pode ficar sem ser preenchida, e formatado já para o formato de texto apropriado para cada um. Por exemplo, o CPF, CNPJ, esse tipo de verificação vai ter um limite de caracteres, não vai poder passar disso. Vai ter esse tipo de segurança a mais para o usuário durante o cadastro para garantir uma maior longevidade da sua conta. Mas se você por algum acaso quiser já ter uma conta, também tem aí para você entrar instantaneamente na sua conta, só precisa do e-mail ou CPF e a senha. Esqueceu a senha? Esqueceu a senha? Se por algum motivo você acabou de esquecer a senha, que é muito comum hoje em dia, né? Tem a verificação de segunda etapa, que ele vai mandar para uma das suas verificações que você colocou no cadastro, e vai ter a verificação de segunda etapa com 6 números, 6 caracteres para auxiliar o usuário a recuperar sua conta perdida. Nessa página, eu fiz ela com o intuito de, tipo, não acontecer erro da pessoa sem querer apertar caps lock ou deixar de apertar. Então, tipo, independente sempre vai ser em uppercase para não acontecer erro do usuário digitar errado, algo do gênero. Aí você teria que digitar. Ainda não está funcional, mas nos próximos semestres a gente pensa em... Aí enviaria o código, viria para essa tela e você redefiniria a senha. Enfim, a gente tem essa parte, né, mais do design principal que a gente tem do front-end. Vou voltar para a apresentação. E a gente até colocou uma conclusão aqui, justamente do que a Boa ele sugere, né, como uma solução prática e moderna para conectar o público jovem para os rolês que eles querem ir, para os tipos de entretenimento que eles querem ter. Mas a gente não pode virar para vocês e falar que
é fácil. A gente tomou um susto bem grande quando, por exemplo, a gente começou nesse projeto achando que ia ser muito simples, que a gente ia fazer só a página para mostrar os rolês, os detalhes de um rolê, de uma pesquisa e acabou. Mas não, tem todo um sistema por trás, justamente isso que está nas nossas considerações finais, né? Que é complicado e nós ainda temos bastante requisitos nossos para desenvolver, muitos que ainda nem estão na nossa documentação, nós temos diversas ideias para implementar e nós pretendemos no semestre que vem não só dar continuidade com ele aqui dentro da FATEC, mas também tá tentando colocar ele em prática, né? Ajudar a galera a realmente encontrar o seu lugar, encontrar um lugar para ir, um rolê para viver, para criar memórias justamente, né? Que a gente tá na adolescência, a gente tá na universidade, é meio que para isso. A gente tem aqui as nossas referências, não só referências de pesquisa, como também de usagem, a nossa fonte, concorrentes que a gente também olhou, utilizou. A maior parte das ferramentas utilizadas foram o Figma, a gente utilizou o VS Code para fazer a programação e tudo mais, utilizamos versionamento. A gente utilizou de basicamente tudo que foi disponibilizado em sala de aula para que a gente conseguisse chegar no projeto que a gente chegou. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Vocês já sabem qual que é a boa de hoje?